É de vitória em vitória que o crente vai. É de vitória em vitória, meu querido e amado irmão. Bom dia de sexta-feira, dia 13 do mês de agosto. Alegre porque Jesus é bom, Jesus é fiel. Iniciando aí mais um vídeo para a honra e glória do nosso Deus, que nos concede a vitória a cada instante, né? No nome de Jesus. Eu dizia para uma pessoa hoje, o crente, ele não passa luta. O crente, ele é provado, ele passa provações. Porque provações são marcadas pelo nosso Deus. Porque ele quer provar, ele quer refinar como se refina um ouro puro. E o crente precisa ser provado, para que Deus depois aprove. Mas aquele que não tem fidelidade a Deus, compromisso com Deus, o ímpio, ele sim, ele passa por luta. Porque as lutas são consequência das suas escolhas erradas. As lutas são consequência das suas práticas erradas. As lutas são consequência do plantio, né? Então você que confia em Deus, que espera em Deus, você não está passando luta, você está sendo provado por Deus, para que depois de aprovado, você glorifique o nome dele e vai sair muito melhor dessa provação. Creia nisso, amém? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fica essa palavra para sua meditação nesse dia de hoje, tá bom? Eu quero estar gravando esse vídeo e trazendo uma palavra da parte de Deus para nossa reflexão, tá bom? Agradecer você, novo inscrito, que tem chegado aí, tem me dado aí a honra, o privilégio de ter você como um inscrito, um apoiador no projeto desse canal, amém? Seja muito bem-vindo, no nome de Jesus, tá bom? Você já sabe da finalidade desse canal, que primeiro é glorificar o nome do Senhor Jesus, através das reflexões que Deus nos dá aqui na sua palavra, e também com a finalidade de monetização para usar, né, esse monetário que vier da parte do YouTube para a gente investir, né, na obra social, tá bom? Principalmente com confecções de cesta básica, tá? Então seja bem-vindo, inscreva-se, compartilhe, angariei mais inscrito para nós aí, vai ser uma bênção. Te agradeço, no nome de Jesus, tá bom? Hoje eu vou estar lendo aqui alguns versículos na palavra de Deus para uma reflexão muito importante de nós como igreja. Entendermos um pouquinho melhor o que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Essa palavra está baseada aqui no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículos 19, 20 e o 21. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém? Então, só esses 3 versículos para basearmos aqui a nossa fala, a nossa reflexão, também não alongando muito para o vídeo não ficar muito extenso, mas sendo sucinto, né? Queridos, eu outrora, antes de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, e como muitos, a gente falava muita besteira e fala às vezes, né, que ainda não tem o conhecimento sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre ser um crente, sobre ser um cristão, né? Porque muitos pensam que, e até falam que nos dias de Jesus Cristo não havia tantas religiões. Falam isso por falta de conhecimento, por ignorância. Porque nós sabemos, examinando as Escrituras, que no tempo de Cristo, aqui na terra, que ele andou sobre a terra, havia tanta ou mais religiões do que nos dias de hoje. É verdade.
né? E foi um dos motivos que Jesus veio à Terra, para trazer luz ao homem, porque ele estava indo por vários caminhos, e até hoje a gente, infelizmente, 2000 anos da era cristã já passamos, e ainda tem gente que acredita que há vários caminhos que levam a Deus. Jesus Cristo veio justamente para derrubar esse mito, essa maneira de pensamento. E ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há vários caminhos que levam a Deus, só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Mas esse caminho que é Jesus Cristo, ele tem as suas regras, ele tem seus condicionamentos. Não é a bel prazer do homem. Existem regras, princípios, doutrinas, leis, existe, né, direitos, deveres, obrigações, porque Deus é organizado. E quando se fala de igreja, na verdade, igreja começou de Cristo para cá. Porque a palavra igreja, do grego ecclesia, significa habitação. E ele mesmo disse: eu habitarei neles, né? Então, aquele cristão que é fiel a Deus, ele é uma igreja, ele é uma habitação. Mas nós temos a igreja como instituição. Nós temos a igreja também como uma edificação, um templo. E sem desconsiderar que a igreja ela é um organismo vivo, tá certo? Mas cada um de nós somos uma igreja que habita Deus, que habita o Espírito Santo de Deus, né? Porém, existe acondicionamentos, regras, né? Para que essa igreja seja identificada como a habitação de Deus, a igreja de Deus, como templo de Deus, né? E aqui nesses versículos que lemos, principalmente eu vou fundamentar o meu comentário aqui no versículo 20, simplesmente nessa frase que diz: fundamento dos apóstolos. O alicerce está posto. E Paulo recomenda: veja cada um como edifica. Tome cuidado cada um como edifica. Os fundamentos deixados por Cristo através dos apóstolos, ele é imutável. E agora a gente vê aí N igrejas como edificações, como ministério, querendo se identificar como igreja de Cristo ao bel prazer, desconsiderando o quê? O fundamento. E o fundamento da igreja é os ensinamentos deixados por Jesus Cristo e o Espírito Santo através dos apóstolos, principalmente o apóstolo São Paulo, que foi o precursor de Jesus Cristo, o fundador de igrejas, de ministérios, de templos, né? E, consequentemente, os demais apóstolos. Só o apóstolo São Paulo tem 13 cartas pastorais na Bíblia. E ele deixa bem claro: eu não recebi de homem, eu recebi do Senhor. Ou seja, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo todo o ensinamento que ele traz nas suas cartas pastorais. Não é verdade? Então não adianta o homem, pelo seu bel prazer, fundar um ministério, abrir um templo, né? E dizer que é uma igreja de Cristo se ele não obedece os fundamentos apostólicos. E vamos ver aqui alguns deles, né? Comentário aqui sobre esse versículo 20, principalmente a frase fundamento dos apóstolos. Então a igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Jesus Cristo aos primeiros apóstolos. Sem falar nos que querem se
é nomear apóstolos dos dias de hoje. Meramente soberba humana. Apóstolos foi dos dias de Cristo, aqueles que Cristo separou. O último foi o apóstolo São Paulo. De lá para cá, não existe mais apóstolos, mas tem um monte aí se nominando. Fugindo de quê? Do fundamento dos apóstolos. Então são tantos erros, se a gente não buscar nos pormenores do ensinamento da palavra de Deus, porque ela é a regra de prática e conduta de fé cristã. Não podemos fazer da Bíblia um apetrecho, que uma folha, uma página, um assunto me serve e outros não. Ficar escolhendo partes da Bíblia que se adaptam a mim. Está errado? Eu tenho que me adaptar a toda a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, inconteste. Amém? Então vamos mais aqui. Então os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto. O versículo 20 que lemos. Então foram as pedras fundamentais da igreja, e sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento como o testemunho original e fundamental do Evangelho de Jesus Cristo, válido para todas as épocas. Ela se renova a cada manhã, essa palavra. Alguns até dizem ainda de púlpito, não, isso é para a igreja antiga, isso é para a igreja de anos atrás, nós estamos no século 21, as coisas mudou. Não mudou nada, meu irmão, meu querido. Aleluia! A palavra de Deus, ela é sempre atual e se renova a cada manhã. O que era pecado há anos atrás, há milênios atrás, há séculos atrás, continua sendo. E louvado seja Deus por isso que não mudou, porque Deus mesmo disse, eu, o Senhor, não mudo, e esta é a causa porque vocês não são destruídos. Então não adianta vir com picuinhas querendo mudar o que Deus não muda, tá certo? Falando principalmente o que o povo quer ouvir. Não, nós temos que falar o que Deus manda falar, tá certo? Vamos mais. Todos os crentes e igrejas locais, elas dependem das palavras, da mensagem e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registrados historicamente em Atos dos Apóstolos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. As gerações posteriores da igreja têm o dever de obedecer à revelação apostólica e dar testemunho da sua verdade. O evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é a fonte permanente de vida, verdade e orientação é da igreja. Para isso que temos a Bíblia, os escritos sagrados. É para nossa orientação da igreja. Porque Deus é de ordem. Louvado seja o nome dele. No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 11, fala sobre os crentes da cidade de Bereia, os bereanos, que fizeram a diferença. E hoje, quando é lido, faz a diferença. Por quê? Eles deram o exemplo de como proceder ao ouvir pregações ou ensinamentos. Tem que estar sempre examinando nas escrituras, meu querido. As escrituras sagradas, ela é o manual do crente. Assim como qualquer coisa criada, feita, industrialmente falando, ela vem com seu manual de funcionamento. O manual de funcionamento do cristão se chama Bíblia. E o Espírito Santo é o que nos dá o entendimento, porque ele é fiel a essa palavra, tá certo? Então seja bereano, examine as escrituras. Não vai engolindo tudo que você ouve por aí, não. Nós não podemos ser igual fiote de passarinho no ninho, não, que tudo que se chega ali, balançou o galho, ele já abre o bico e tudo que você for colocando no bico dele, ele vai engolindo.
Faz se não, meu querido. Examina as Escrituras. Lutero Martins, ele disse uma frase muito importante. Ele disse que ainda que faça chover milagres, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é de Deus. E Jesus disse que viria muitos enganadores, até fazendo sinais e maravilhas do nome de Deus, mas não são de Deus. Então, tome cuidado, examine as Escrituras. Vamos mais. Todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte: a. Aceitar o ensino e a revelação original dos apóstolos a respeito do Evangelho, conforme está no Novo Testamento, e procurar se manter fiéis a eles. Rejeitar os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor Jesus Cristo. B. Continuar a missão e ministério apostólicos, comunicando continuamente a sua mensagem ao mundo e à igreja, através da proclamação e ensino fiéis do poder do Espírito Santo. C. Não somente crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as distorções ou alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, por testemunho ou profecias posterior. Tá certo? E como Deus disse para Daniel, fecha o livro, está lacrado. É o suficiente, meu querido? Se não for suficiente, 31.174 versículos que compõem os 66 livros da Bíblia Sagrada, dessa biblioteca, porque Bíblia vem de biblioteca. Se não for o suficiente para nós nos salvar, nada mais será. E aí fica inventando métodos, inventando estratégias e com astúcias enganadoras, meramente humanas, mas quem faz essa obra de convencimento é o Espírito Santo, meu querido. Então fica aqui o meu apelo como um defensor da estrutura apostólica na palavra de Deus, ou seja, no alicerce. Então vamos edificar com cuidado, com atenção, com respeito ao que os nossos irmãos do passado guardaram até chegar até nós. E tomar cuidado com essas inovações que têm surgido por aí. Tá bom? Tomar cuidado com comunidades meramente de Bíblias na mão. Muito cuidado. Porque Jesus disse que vem buscar a sua igreja. Ele não virá buscar ajuntamento, muito menos comunidade, mas a sua igreja. Então porte-se como a igreja de Cristo, como a noiva de Cristo, ataviada para aquele grande e glorioso dia em que o noivo voltará para buscar a sua noiva. Amém? Fica aí. É um breve testemunho na palavra de Deus, mas que serve para a edificação dos fiéis, daquele que quer cada dia mais prosperar nessa verdade. Não aceita engano. Carregue 2 sacolas, eu costumo dizer isso. Carregue 2 bolsas. Uma você guarda o que presta, o que concorda com a palavra de Deus, e na outra faça um furo no fundo dela. Põe o que não presta nessa bolsa furada, para ir embora e cair fora, no nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus, obrigado aí pela sua atenção e que Deus possa edificar a sua vida sempre na palavra de Deus, amém? Até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.